Confissões de Santo Agostinho. Terceiro livro. Jovem Estudante. Capítulo 5. Primeira aproximação às Sagradas Escrituras. Resolvi, por isso, dedicar-me ao estudo das Sagradas Escrituras, para conhecê-las. E encontrei um livro que não se abre aos soberbos e que também não se revela às crianças. Humilde no começo, mas que nos leva aos píncaros e está envolto em mistério, à medida que se vai à frente. Eu era incapaz de nele penetrar, ou de baixar a cabeça à sua entrada. O que senti nessa época, diante das Escrituras, foi bem diferente do que agora afirmo. Tive a impressão de uma obra indigna de ser comparada à majestade de Cícero. Meu orgulho não podia suportar aquela simplicidade de estilo. Por outro lado, a agudeza de minha inteligência não conseguia penetrar-lhe o íntimo. Tal obra foi feita para acompanhar o crescimento dos pequenos, mas eu desdenhava fazer-me pequeno, e, no meu orgulho, sentia-me grande. Capítulo 6. Adesão ao maniqueísmo. Caí assim nas mãos de homens desvairados pela presunção, extremamente carnais e loquazes. Suas palavras traziam as armadilhas do demônio, numa mistura confusa do teu nome com o de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo Consolador. Pronunciavam continuamente tais nomes, que eram apenas sons e movimentos de lábios, mas seus corações eram vazios da verdade. Repetiam, verdade, verdade, e me falavam muito dela, mas não a possuíam. Pelo contrário, ensinavam falsidades, não só a teu respeito, que essa realmente é verdade, mas também sobre a existência do mundo, criatura tua. Quanto a essas coisas, graças ao teu amor, eu deveria ter superado mesmo aqueles filósofos que ensinam coisas verdadeiras, meu Pai. Bondade soberana, beleza das belezas. Verdade, verdade. Já então suspirava por ti do mais íntimo do meu ser, enquanto eles me faziam ouvir o teu nome tantas vezes e de várias maneiras, mas apenas com os lábios e através de numerosos e pesados volumes. Eu tinha fome de ti, e as iguarias que, ao invés de ti, me eram apresentadas, eram o sol e a lua, tuas belas criaturas, mas sempre criaturas. Não tu mesmo, nem ao menos tuas principais criaturas, porque as obras espirituais precedem as materiais, ainda que luminosas e celestes. Mas também não era dessas primeiras criaturas que eu andava faminto e sequioso, mas sim de ti. Verdade não sujeita a transformações, nem a sombras de mudanças. Eram-me apresentadas fantasias brilhantes. Teria sido melhor amar o próprio sol, verdadeiro ao menos para os olhos, em lugar daquelas falsidades destinadas a enganar a inteligência através dos olhos. Alimentava-me, no entanto, de tais manjares, porque julgava que eras tu, mas na realidade não o fazia com grande avidez, porque não tinham o teu autêntico sabor, e longe de me nutrirem, me debilitavam cada vez mais. A comida em sonho é muito semelhante à comida real, mas os que sonham não se alimentam, porque dormem. No entanto, aqueles alimentos de modo algum eram semelhantes a ti. Agora o sei, porque a mim o revelaste. Eram de fato pura fantasia, falsas realidades. Mais verdadeiros do que eles são os corpos celestes ou terrestres que vemos com os olhos da carne. E os vemos como os veem os animais e as aves,
e têm mais realidade do que as imagens que deles formamos. Por sua vez, tais imagens são ainda mais reais que as conjecturas que nos sugerem, maiores e infinitas. Contudo, não existem de modo algum. São como aquelas fantasias com as quais eu então me alimentava e não me saciava. Mas tu, meu amor, diante de quem desfaleço para tornar-me forte, tu não és estes corpos que vemos, mesmo que estejam no céu, nem aqueles que aí não conseguimos ver, porque tu os criastes todos, e não chegam a ser as melhores obras de tuas mãos. Quão longe estás de minhas fantasias de então, ficções de corpos inexistentes. Mais reais que essas são as imagens dos corpos que existem, e mais reais ainda que estas mesmas imagens são os próprios corpos que não são tu. Mas também não és a alma, que é a vida dos corpos, e por isso mesmo, mais nobre e mais real que os próprios corpos. Tu és a vida das almas, a vida das vidas, que vives em razão de ti mesmo, e que não mudas, ó vida da minha alma. Onde estavas então? E como estavas longe de mim? Antes era eu que errava afastado de ti, excluído até das bolotas que distribuía aos porcos. As fábulas dos mestres e poetas são bem melhores que aquelas mentiras. Os versos, a poesia, o vôo de Medeia são realmente mais úteis que os 5 elementos do mundo, que se transformam de vários modos em 5 antros de trevas que, além de não existirem, matam a quem neles acredita. Dos versos e da poesia seria possível extrair alimento. Eu podia declamar o vôo de Medeia, mas não o aceitava como autêntico. Podia ouvir a sua declamação, mas não acreditava nele. Mas, ai de mim, acreditei neles. Por esses degraus, desci às profundezas do inferno, atormentado pela sede da verdade, enquanto te buscava, Deus meu, não com a razão, pela qual me quiseste superior aos animais, mas com os sentidos da carne. Agora eu te reconheço e confesso, a ti que tiveste compaixão de mim quando eu ainda não te conhecia. Tu estavas mais dentro de mim do que a minha parte mais íntima, e eras superior a tudo o que eu tinha de mais elevado. Encontrei a mulher audaz e desprovida de prudência que, na alegoria de Salomão, está sentada à porta e diz: comei à vontade o pão tomado às escondidas, e bebei as doces águas roubadas. Ela me seduziu, porque me encontrou fora de mim, atento que eu estava a ruminar o que já havia devorado com os olhos da carne. Continua.